O IFPE é muito importante para o desenvolvimento regional, principalmente no interior, na qual muitas vezes não apresentam grandes escolas de referências ou recursos para investir na qualidade da educação e tecnologia. Assim, os IFs ofertam cursos de forma integrada e subsequente. Com isso, permite mais oportunidades de emprego, principalmente em locais onde não há muitas empresas ou precisa de uma demanda de profissionais. Os institutos federais podem dar essa oportunidade. Durante a viagem para a Bahia, ao passar por São Caetano e Lajedo, pela BR-423, é possível observar diversas mudanças no uso da terra e na paisagem, refletindo as características típicas do agreste pernambucano. Também observamos que a distância do IFPE Campus Caruaru para São Caetano é de aproximadamente 20 km e para Lajedo é de cerca de 50 km. Ao sair de São Caetano, a paisagem é marcada por pequenas propriedades rurais que se dedicam à agricultura de sequeiro. Percebemos que o solo é predominante árido, com uma vegetação de caatinga que inclui cactos e arbustos resistentes. As plantações são limitadas e os agricultores dependem fortemente das chuvas para cultivar. Isso nos mostra como a luta pela sobrevivência é constante, como cada agricultor utiliza técnicas adaptadas ao clima. As mudanças ao longo do caminho, conforme seguimos pela BR-423, a paisagem começa a mudar gradualmente. A caatinga se torna mais densa e o uso da terra se diversifica. As pequenas propriedades começam a se agrupar, conformando comunidades. À medida que nos aproximamos de Lajedo, visualizamos que as áreas cultivadas se expandem. A presença de culturas mais variadas indica uma adaptação às condições climáticas locais. Isso nos mostra como os agricultores têm desenvolvido formas que permitem maximizar a produção, mesmo em períodos de seca prolongadas. A paisagem se transforma com campos mais verdes e vibrantes, evidenciando a potência da terra quanto bem aproveitada. Ao chegar em Lajedo, a transição é clara. As pequenas propriedades se conectam em um ambiente urbano mais estruturado, onde há comércio local. Os produtos frescos da agricultura de sequeira são oferecidos nas feiras e mercados, refletindo o esforço dos agricultores e o valor da produção local. As mudanças na paisagem entre São Caetano e Lajedo ilustram não apenas as características geográficas do agreste, mas também a resiliência dos seus habitantes, a adaptação ao clima árido e as práticas sustentáveis mostram como a relação entre o ser humano e a terra pode evoluir em busca de um futuro melhor. Essa viagem foi uma oportunidade de aprender e apreciar as belezas do agreste. Ao passar em Águas Belas, que fica a 138 quilômetros de Caruaru, percebemos que os povos originários, como os Funiô em Águas Belas, exercem um papel fundamental na preservação ambiental e cultural da região. Eles mantêm práticas tradicionais de manejo da terra que promovem a biodiversidade e a conservação dos ecossistemas locais. Além disso, suas culturas e saberes ancestrais contribuem para a preservação de conhecimentos sobre as plantas nativas e técnicas sustentáveis de cultivo. A presença indígena também é crucial para a defesa do território contra a exploração predatória, como desmatamento e mineração. Assim, os povos originários não apenas preservam sua cultura e identidade, mas também desempenham um papel ativo na proteção do meio ambiente, garantindo que as gerações futuras possam usufruir dos recursos naturais de maneira sustentável. É importante reconhecer os direitos dos povos indígenas sobre suas terras. Isso não é apenas proteger sua cultura, mas também assegurar que eles possam continuar
suas práticas sustentáveis. A valorização da cultura indígena é essencial para promover um diálogo entre diferentes modos de vida e garantir a justiça social. A história de Paulo Afonso começa ainda no século XVIII, quando um grupo de bandeirantes, sob as ordens de Garcia Dávila, sobem o Rio São Francisco e chegam à região. Lá, onde há água abundante e campos vastos, seus caminhos se cruzam ao dos mariquitas e pancarus, povos indígenas pacíficos que, junto aos bandeirantes que ali ficaram, dedicaram-se à criação de gado e à lavoura. Este, entretanto, não foi o primeiro contato daquela população com os europeus, já que desde 1705 os jesuítas haviam iniciado o processo de catequização dos silvícolas. Quanto ao nome da cidade como conhecemos hoje, esse se deve a outro acontecimento histórico. Em 3 de outubro de 1725, Paulo Viveiros Afonso, um sertanista, recebeu por alvará uma sesmaria situada na margem esquerda do Velho Chico. Tal área abrangia as terras alagoanas da Cachoeira, conhecida como Sumidouro. Entrementes, o donatário ocupou, além das ilhas fronteiras, as terras baianas existentes na margem direita, onde construiu um arraial, posteriormente designado Tapera de Paulo Afonso. O lugarejo já era expressivo núcleo demográfico do vilarejo de Glória quando o governo federal, em 15 de março de 1948, criou a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, a CHESF. O acampamento de obras localizou-se nas terras da fazenda Forquilha e em torno das instalações da usina cresceu a cidade. A principal característica de Paulo Afonso é ter sido a primeira usina subterrânea instalada no Brasil. Suas turbinas encontram-se a mais de 80 metros abaixo do Rio São Francisco. Algumas modificações que identificamos pela ação humana na hidrelétrica e no Rio São Francisco, no Paulo Afonso, na Bahia. Represamento do Rio São Francisco. A construção da hidrelétrica de Paulo Afonso alterou o curso natural do rio e criou grandes reservatórios. Também teve mudanças no ecossistema. O represamento afetou a fauna e a flora locais, reduzindo a biodiversidade e alterando habitats naturais, como também no deslocamento de comunidades. Muitas comunidades ribeirinhas foram forçadas a deixar suas terras devido a inundações causadas pelos reservatórios. Também houve mudanças no crescimento urbano e infraestrutura. O complexo hidrelétrico impulsionou o crescimento da cidade, resultando em novas estradas e serviços públicos, mas também trouxe desafios de planejamento urbano. Por isso, teve alterações na economia local. A hidrelétrica gerou empregos e oportunidades econômicas, mas aumentou a dependência da economia local em relação à energia. Por isso, devido ao desenvolvimento urbano, teve impactos ambientais, problemas como assoreamento, reservatórios e poluição nas águas. Devido a essas mudanças, se tem discussões sobre o uso sustentável do aumento da água, buscando equilibrar as necessidades humanas com a preservação ambiental. A economia de Paulo Afonso basicamente é mantida pela usina de Paulo Afonso, principalmente pelo turismo, onde vários e vários turistas, tanto do Nordeste quanto de outras regiões do Brasil e até mesmo do mundo,
vão para conhecer Paulo Afonso devido à sua beleza e à grandiosidade também que tem a usina de Paulo Afonso. Já quanto à urbanização, inicialmente a cidade de Paulo Afonso ela foi feita com o propósito de abrigar os trabalhadores que iam trabalhar na usina. Então, basicamente, é uma cidade que começou um pouco próximo, algumas residências próximas, mas depois foi um pouco se afastando da usina a fim de conseguir uma melhor qualidade de vida. Também, quanto à agropecuária, é bastante pouca, tendo em vista que a maior atividade, como já dito, está relacionado à questão da usina mesmo, seja trabalhadores que trabalham lá ou até mesmo pessoas que realmente vivem ou do turismo, como é o caso do guia, entre outros. Como dois exemplos positivos que a gente pode tirar da construção da hidrelétrica de Paulo Afonso, é sem dúvida que ela é uma fonte de energia renovável, apesar de ter sim um certo grau de desmatamento e de degradação ambiental, ela ainda é uma energia muito boa e que vem de uma fonte natural. Além de que é uma energia de baixo custo de produção comparado às termoelétricas, por exemplo. Porém, como já dito, ela realmente gera alguns danos, como por exemplo, para a construção dela é necessário desmatar uma grande área verde, o que acaba mexendo tanto com a biodiversidade local, como também pelas construções das barragens, acaba acarretando em outro problema, que é realmente perdas de áreas agrícolas ribeirinhas, que passam a ter que se deslocarem para outros locais devido à mudança do fluxo e do rumo que essas áreas irão tomar. Respondendo à pergunta por que Piranhas é considerado um patrimônio cultural do Nordeste, Piranhas é considerado um patrimônio cultural do Nordeste devido à sua rica história e arquitetura preservada, que refletem a cultura e as tradições da região. A cidade desempenhou um papel significativo durante o período do cangaço, um fenômeno social e histórico que marcou a história do sertão nordestino. Além disso, sua localização estratégica às margens do Rio São Francisco contribui para sua importância cultural e histórica, tornando-a um ponto de interesse para turistas e estudiosos da história brasileira. O Museu de Arqueologia em Xingó nos trouxe diversas experiências e aprendizados, dentre eles, as técnicas de subsistências das populações antigas, que são reveladas através dos objetos encontrados em escavações arqueológicas, que oferecem uma vislumbre fascinante da vida cotidiana desse grupo. Dentre os artefatos, as ferramentas se destacam como uma das mais antigas evidenciadas na habilidade humana em criar instrumentos para facilitar a sobrevivência. Essas ferramentas, que variavam em formas e funções, demonstram um profundo conhecimento sobre os materiais disponíveis no ambiente e as técnicas necessárias para moldá-los. A caça era outra técnica essencial para a subsistência das populações. Os vestígios arqueológicos sugerem que as estratégias de caça se sofisticavam ao longo do tempo, com emboscadas, armadilhas para captura dos animais. Os desenhos rupestres e marcas deixadas nas rochas fornecem pistas sobre as espécies caçadas
e os períodos do ano que isso ocorria, revelando uma relação íntima com o meio ambiente. As técnicas de subsistência não apenas refletem adaptações ao meio ambiente, mas também revelam uma rica tapaceria cultural. As práticas alimentares estavam entrelaçadas com tradições orais e rituais, moldando identidades coletivas. E o compartilhamento do conhecimento sobre caça, pesca e cultivo era vital para a coesão social entre Wave Beats Music. A ocupação humana antiga nos deixou diversos vestígios, dentre eles fósseis. Mas você já se perguntou como calcular o tempo de existência de cada um deles? Os cálculos feitos são a partir do carbono 14, que está presente em tecidos vivos de animais, plantas e do homem. É um isótopo radioativo instável, que decai a um ritmo lento a partir da morte de um organismo vivo. As pesquisas de Lieb revelam que a quantidade do carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores do isótopo radioativo em um objeto fóssil nos dá pistas muito exatas dos anos decorridos de sua morte, pois a partir de uma morte de um ser vivo, a quantidade de carbono existente no tecido do organismo se dividirá pela metade a cada 5.730 anos. É o que se chama de meia-vida do carbono. Essa técnica é aplicável à madeira, sedimentos orgânicos, ossos, conchas marinhas e etc. E é assim que os arqueólogos calculam a existência dos fósseis. Wave Beats Music.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Fine light in the beautiful sea, I choose to be happy. You and I, we're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see, a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we belong one right away. Turn your magical, with me she'd say everything you want to dream away.